sobre a modalidade 2 a que se destina a Lei Aldir Blanc. Artigo 7º. O subsídio mensal previsto no inciso 2, artigo 2 dessa lei, terá valor mínimo de R$ 3.000 e máximo de R$ 10.000, de acordo com critérios estabelecidos pelo gestor local. Farão jus ao benefício referido deste artigo os espaços culturais e artísticos, microempresas e pequenas empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais que devem comprovar sua inscrição e a respectiva homologação em pelo menos um dos seguintes cadastros: Cadastro Estadual de Cultura, Cadastro Municipal de Cultura, Cadastro Distrital de Cultura, Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões de Cultura, Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro. Outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na unidade da Federação, bem como projetos culturais apoiados nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, nos 24 meses imediatamente anteriores à data de publicação dessa lei. Segundo, serão adotadas as medidas cabíveis por cada ente federativo enquanto perdurar o período de que trata o artigo 1 dessa lei, para garantir preferencialmente, de modo não presencial, inclusões e alterações nos cadastros de forma autodeclaratória e documental que comprovem funcionamento regular. Terceiro, o benefício de que trata este artigo somente será concedido para a gestão responsável pelo espaço cultural, vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de um cadastro referido no primeiro deste artigo, ou seja responsável por mais de um espaço cultural. Artigo 8º. Compreende-se como espaços culturais todos aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais com ou sem fins lucrativos que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais tais como pontos e pontões de cultura, teatros independentes, escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança, circos, cineclubes, centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais, museus comunitários, centros de memória e patrimônio, bibliotecas comunitárias, espaços culturais em comunidades indígenas, centros artísticos e culturais afro-brasileiros, comunidades quilombolas, espaços de povos e comunidades tradicionais, festas populares, inclusive o Carnaval e o São João, e outras de caráter regional, teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos, livrarias, editoras e sebos, empresas de divisão e produção de espetáculos, estúdios de fotografia, produtoras de cinema e audiovisual, ateliês de pintura, moda, design e artesanato, galerias de arte e de fotografia, feiras de arte e de artesanato, espaços de apresentação musical, espaços de literatura, poesia e literatura de cordel, espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares. Outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros aos quais se referem o artigo 7º desta lei. Parágrafo único. Fica vedada a concessão do benefício a que se refere o inciso 2 do capítulo artigo 2º dessa lei a espaços culturais criados pela administração pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos de diversões
com financiamentos exclusivos de grupos empresariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S. Artigo 9º. Os espaços culturais e artísticos, as empresas culturais e organizações culturais comunitárias, as cooperativas e as instituições beneficiadas com o subsídio previsto no inciso 2º do artigo 2º dessa lei ficarão obrigadas a garantir como contrapartida, após o reinício de suas atividades, a realização de atividades destinadas prioritariamente aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido com o ente federativo responsável pela gestão pública de cultura do local. Artigo 10º. O beneficiário do subsídio previsto no inciso 2º, artigo 2º dessa lei deverá apresentar prestação de contas referente ao uso do benefício ao respectivo estado, ao município ou ao Distrito Federal, conforme o caso, em até 120 dias após o recebimento da última parcela do subsídio. Parágrafo único. Os estados, os municípios e o Distrito Federal assegurarão ampla publicidade e transparência à prestação de contas de que trata esse artigo.